Isso é um perigo para todas as áreas da vida. Porque quando o modo automático é acionado, ligado, o modo paixão acaba. Verdade. Quando o automático entra, a paixão sai. Porque não tem espaço para os dois. Sabia disso? Então, já pode colocar na tela aí o tema da mensagem de hoje. Irmãos, a conferência foi top, foi ou não foi? Eu não sei você, mas eu saí dali moído. Tomei tanto tapa do Espírito Santo lá. Vocês lembram disso? Irmãos, quem não voltou dali muito pensativo na sua vida, na sua conduta, teve algum problema. Né? Foi tão impactante que eu acho que tem algumas pessoas que eu não estou vendo. Será que foram arrebatadas lá? Será que ficaram por lá? Meu Deus, subiram e nós ficamos. Nós vamos subir, amém? Amém. Diga, eu vou subir. E vou me encontrar com o meu Senhor. Aleluia. Saindo do modo automático. Diga, eu não quero viver no modo automático. Abra sua Bíblia em Mateus, capítulo 6, a partir do verso 27. Primeiro livro do Novo Testamento, Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 6, verso 27 em diante. Quantos trouxeram Bíblia aí? Amém. Quantos têm Bíblia no celular? Amém. Não deixe de acompanhar, nós temos aqui na tela também. A palavra de Deus diz assim: quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja à sua vida? Por que vocês se preocupam com roupas? Vejam como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem tecem. Contudo, eu digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé. Portanto, não se preocupem dizendo, que vamos comer, ou que vamos beber, ou que vamos vestir, pois os pagãos é quem correm atrás dessas coisas. Mas o Pai Celestial sabe, diga, Ele sabe que vocês precisam dela. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas a vocês. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará suas próprias preocupações. Basta a cada dia o seu próprio mal. Curve a sua cabeça por um instante, feche seus olhos e ore comigo. Espírito Santo de Deus, nós precisamos da tua presença. Não nos deixe andar no modo automático. Nos livra de uma vida sem graça. Nos livra de uma religião vazia. Fala a cada dia, a cada manhã, e que nesse momento, Espírito Santo de Deus, nós te pedimos, nos faça ouvir a tua voz, nos faça sentir a tua presença, para que possamos sair deste modo que não agrada o teu coração. É o que nós oramos e já te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Irmãos, essa conferência foi muito tremenda, muito poderosa, muito profundo. Nós ali, o Senhor falou conosco, nós ouvimos a voz de Deus. Deus escancarou a nossa vida naquele lugar. Eu não sei você, mas a minha. E eu saí daquele lugar ali entendendo algo, que eu estava andando no modo automático. O que pode levar uma pessoa a viver no modo automático? O que era o modo automático? A falta de fé
nos leva a viver essa vida. Quando não andamos em fé, nós somos levados a viver de um modo automático. O que é o modo automático? É você se acostumar com a presença de Deus, se acostumar com Deus, se acostumar com a igreja, se acostumar com as programações da igreja. Como assim se acostumar? Aquilo para você já entrou no automático. Domingo à noite, culto. Quarta-feira, quinta-feira, célula. Terça-feira, Tadel. Tem que fazer minha oração aqui, né? Todo dia, porque senão, já sabe. Ou não estou lendo a Bíblia, eu preciso ler a Bíblia. Porque se eu não ler a Bíblia, você já viu, né? Tudo isso é correto ser feito? Sim ou não? Sim. Claro. Tudo isso é correto. Mas aonde que entra o erro? Quando nós não fazemos isso pela fé. Amém? Quando não é por fé. Quando a gente faz porque tem que fazer. Quando a gente faz porque eu acho que se eu não fizer, eu estou pecando. E aí nós vamos nos acostumando. Então uma fé pequena nos leva a viver esse estilo de vida. Uma fé pequena. Eu não estou dizendo que quem vive no modo automático não tenha fé. Você está aqui porque você crê em Deus. Você veio a uma igreja, a igreja de Deus. Amém ou não amém? Amém. Então por isso você está aqui, porque você tem pelo menos uma fé pequena. Nós temos, estamos aqui reunidos. Senão, não teria por que vir aqui. Mas a verdadeira fé, ela não nos permite viver nesse modo automático. Por isso que nós precisamos analisar, conversar, falar com o Espírito Santo, perguntar dele, ouvir a voz dele, estar atento à palavra dele. Porque quando a palavra de Deus é anunciada, o Espírito de Deus está falando. Amém? Amém? Por isso a Bíblia vai dizer, quem tem ouvidos, ouça o que diz o Espírito às igrejas. Quem lembra disso? Amém. As 7 cartas do Apocalipse foram enviadas a 7 endereços, 7 igrejas. E todas elas começam com a mesma frase, quem tem ouvidos, ouça. Perdão, ela não começa, termina com a mesma frase, o que o Espírito diz às igrejas. Porque quando nós vivemos no modo automático, a gente passa a não ouvir a voz do Espírito. Sabia disso? O modo automático não nos permite ouvir o que o Espírito Santo quer nos dizer. Você adora, você louva, você dança, você celebra, mas não ouve o Espírito Santo. Sabe por quê? Porque quem ouve o Espírito Santo anda em novidade de vida. Foi muito dito isso lá. Quem encontra com Deus de fato não vive a mesma vida. E detalhe, a maioria de nós passamos a viver a mesma vida. Como assim? Não estou comparando a vida do passado, aquela da cachaça, das drogas, da prostituição, não é essa que eu estou falando, mas é aquela desde o dia em que você entrou na igreja. Eu não sei se você está compreendendo, mas você vai entender. Deixamos bebida, deixamos prostituição, deixamos as baladas, né? A maioria deixou a mentira, diga amém. Está falando a verdade agora. Só que a gente entra na igreja e se encontra com Cristo, e a gente sente um negócio diferente, é ou não é verdade? E aí passamos a não sentir mais. Esse é o modo automático. A gente entra na igreja apaixonado por Jesus, se apaixona por Jesus, é ou não é verdade? Passa-se os dias, a gente não sente mais essa paixão. A gente encontra com Cristo e tem maior prazer
de falar da palavra dele para as pessoas. Sim ou não? Sim. Mas passa-se uns dias, a gente já parou de falar. Ei, tu falou de Jesus para alguém? Tem que continuar falando? Sabia não. Pensei que era só no início. Então a pequena fé nos leva a viver este modo automático. Eu sempre digo, o Brasil é uma nação de fé. Sim ou não? Sim. É uma nação de fé. Tem muita gente que tem fé. Só que tipo de fé que a nossa nação tem? Qual é a fé da igreja? Qual é a fé dos cristãos? Qual é a minha fé? Qual é a sua fé? Porque a Bíblia diz que, no livro de Tiago, que a fé sem obras significa que fé sem obras é morta. Isso está escrito em Tiago? Então significa que mesmo a pessoa tendo uma pequena fé, essa fé pode ser morta. Você está entendendo isso? Foi Tiago que disse isso, está escrito na palavra. Então nós temos que analisar a nossa fé, porque não foi para viver essa fé que Cristo morreu na cruz. Amém, igreja? Amém. Não foi. Deus tem muito mais para nós. Deus tem novidade de vida para nós. Deus tem alegria do Espírito para nós. Deus tem tudo isso disponível para nós. E nós, muitas vezes, nos contentamos com uma fé pequena, que não produz nada, que não traz alegria do Espírito, que não nos leva a ter uma vida de ouvir o Espírito Santo, de se alegrar na presença de Deus. Não, vamos cumprir só o ritual. Domingo, dia de ir para a igreja. É verdade, domingo é dia de vir para a igreja. É ou não é verdade? Sim. Nesse exato momento, milhares e milhares de pessoas estão reunidas na casa de Deus. Isso é bom, isso é louvável, isso é correto, isso é de Deus. Alegrei-me quando me disseram, quem foi que falou isso? Davi, vamos à casa do Senhor. Agora, analise a sua vida e eu analiso a minha. Será que eu posso declarar o que Davi declarou? Eu estou feliz. Por quê? Porque eu estou indo para a casa do Senhor. Entende? Independente de guerra e luta. Independente se está com dinheiro ou não está. Independente se está com doença ou não está. Amém? Porque o Senhor, Ele é poderoso para alegrar a nossa vida. Amém? Então, será que estamos vivendo neste modo automático? Mateus 6,30, está escrito, verso 30. Sumiu o verso 30. Achei. Está escrito assim: se Deus veste assim a erva do campo que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé. Porque se você observar as guerras, as lutas e as preocupações, elas atacam a nossa fé. Elas, na verdade, testam a nossa fé. É ou não é verdade? Você sabia que Deus prova? Diz para a pessoa que está ao seu lado, tu sabia que Deus prova? Fala, tu sabia que Deus prova a nossa fé? Ele vai provar a tua fé. E a minha também. Isso é verdade ou não é? Nós vamos ver lá na frente. Agora Mateus 17, versículo 20. Acompanhe conosco. Mateus capítulo 17, versículo 20. Ou melhor, vamos ler a partir do verso 14. Mateus 17, a partir do 14, está escrito assim: quando chegaram aonde estava a multidão, um homem aproximou-se de Jesus, ajoelhou-se diante dele e disse: Senhor, tem misericórdia do meu filho. Ele tem ataques e está sofrendo muito,
muitas vezes cai no chão ou na água. Eu o trouxe aos seus discípulos, mas eles não puderam curá-lo. Respondeu Jesus: ó geração incrédula e perversa, até quando estarei com vocês? Até quando terei que suportá-los? Tragam-me o menino. Jesus repreendeu o demônio e este saiu do menino, que daquele momento em diante ficou curado. Então os discípulos aproximaram-se de Jesus em particular e perguntaram: por que não conseguimos expulsá-lo? Ele respondeu: porque a fé que vocês têm é pequena. Porque a fé que vocês têm é pequena. Ou seja, com uma fé pequena não se produz nada. Quem está entendendo? Você e eu não podemos aceitar. Quem é você? Eu sou um cristão. Você tem fé? Eu tenho. Assim, né? Não. Nós temos que andar em fé. E a nossa mente, o nosso corpo, a nossa carne, ela vai trabalhar para que a gente não busque uma verdadeira fé. Uma fé de fato. Uma fé que produza. Somente aquela fezinha que te leva até a igreja. E quando der. Quando não der, ficar por aqui mesmo, né? Nós cremos em Deus. Que isso? Que fé é essa? Essa é a fé pequena. Diga, essa fé é pequena. Não serve para mim. Não serve para nós. Amém? Não serve para um servo de Deus. Ou Deus governa a nossa vida, ou Ele não é Senhor sobre nós. Foi citado aqui pela pastora: aquele que peca é escravo do... Por que ele é escravo do pecado? Porque ele faz a vontade do cão, da carne. Ele nem quer às vezes. É verdade. Eu não quero pecar, eu não quero pecar. Quando ele olha, pecou. Mas não queria. Por que peca? Quando nós pecamos, amém? Porque isso é um sinal que a gente é escravo daquele pecado. É um sinal. Nós precisamos buscar a fé em Deus para nos libertar do pecado, amém? Amém. Seja lá qual for. Não, pastor, meu pecado ele não é muito sério, não. Sabe, é que eu tenho o pecado da preguiça. É pecado. Verdade. Que preguiça de ir para o culto, isso é pecado, não é? É, pecado. Uma preguiça de tomar banho, trocar de roupa, né? Isso é pecado, irmãos. Você acha que preguiça é bênção? Não. Você já viu na Bíblia, Jesus ficou preguiçoso? Já leu isso na Bíblia? Não tem, né? Mas tem na Bíblia, vai ter com a formiga, ó preguiçoso. Provérbios capítulo 6. Verdade. Deus mostra a formiga como exemplo para quem? Diga, para nós. Para nós homens. Falou, olha só a formiga. Diga, misericórdia. Irmãos, Deus precisa governar a nossa vida de verdade. A minha, eu sou o primeiro que Deus precisa governar. Porque na maioria das vezes, sabe quem governa a nossa vida? Bate assim no teu peito. Diga, eu mesmo. Mas nós somos cristãos, mas nós estamos governando a nossa vida. Só faz o que quer. Só ora quando quer. Só lê Bíblia quando quer. Só vai para a igreja quando quer. Só obedece quando quer. Só cumpre a palavra quando quer. Só dizima quando quer. Só oferta. Não, oferta é quando quer mesmo. Porque a oferta é voluntária, amém? Mas nós, muitas vezes, estamos no trono da nossa vida. Somos nós que governamos. A Bíblia diz, olha, não faça isso, nós vamos lá e fazemos. Faça isso, a gente não faz. Quem está governando a nossa vida? Não é o Senhor. Não é o Senhor. Se Deus não for prioridade para nós, Ele não vai se encaixar em nenhum outro lugar. Você entende isso? Deus nos ama. Ele deu seu Filho para morrer na cruz por nós. Amém? Mas ou Deus é prioridade na nossa vida,
ou ele não está na nossa vida. Isso é forte ou não é? Deus, sabe, né, Deus, essa semana não vai dar. Não dá, você entende, né? Entende. Ele entende que não está na tua vida, e nem na minha, se ele não for prioridade para mim. Quem está entendendo? Amém. Porque Mateus 6,33 está escrito isso. Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Ou seja, quem tem que estar em primeiro lugar na nossa vida? Deus. Deus. A vontade de Deus. O que Deus quer, o que Deus está ensinando, o que Deus está falando, o que Deus já mostrou. É Ele que tem que estar em primeiro lugar. Amém. É Ele. Amém? Então é assim que a gente vive? Deus está em primeiro lugar na nossa vida? Vou perguntar mais uma vez. É verdade que Deus está em primeiro lugar na nossa vida? Não é. Não é verdade. Misericórdia, então já era nada. Deus quer nos tirar hoje desse modo automático. Isso é muito chato viver assim. É ou não é? Alguém te chama, fala, homem de Deus, cheio do Espírito Santo. Quem dera, só na mente, né? Se eu fosse assim mesmo. É verdade. Às vezes, irmãos, a gente até é visto como pessoas de Deus mesmo, mas às vezes só nós e o Espírito Santo sabemos que nós não somos. É ou não é? Mas é possível nós sermos. Amém? É possível. Está ao nosso alcance. O véu foi rasgado, está escrito. Um novo caminho foi aberto para nós. Para a gente viver em novidade de vida. E por que a gente não vive? Comodismo. Modo automático. Vamos levando a vida assim mesmo, né? Porque, eu acho que é assim, eu acho que não existe ninguém santo. Verdade. Eu acho que esses pastores que falam que ora 2 horas, que acorda de madrugada, será? E aí o inimigo começa a trabalhar na mente, né? Trabalhar na mente. Dizer, nem precisa fazer isso. Vai cuidar da tua vida, meu irmão. Vai cuidar do teu futuro. Mal entende a gente que o futuro ou é céu ou é inferno. É ou não é? É um dos dois. E não sou eu que estou dizendo, está escrito na Bíblia, foi Jesus que falou. Um dos assuntos mais abordados por Jesus, dinheiro e inferno. Sabia disso? Faça uma pesquisa nos evangelhos de Jesus, no Novo Testamento. Qual foi o maior assunto abordado por Jesus? Você vai encontrar lá. Quando Satanás nos tira, presta atenção, quando Satanás não tira uma pessoa da igreja, ele tira da igreja o primeiro lugar, que é de Deus. Sabia? Ou o diabo arranca logo a pessoa da igreja e joga lá no mundo para se acabar, ou ele entra lá e tira do coração do cristão, do nosso coração, o primeiro lugar que é de Deus. Deixa ele na igreja, mas ele vai andar vazio. Deixa ela na igreja, mas ela vai andar longe. Deixa eles lá, eles nem estão obedecendo. Deixa lá, o coração deles nem é puro. Eles têm inveja um do outro. Eles falam mal um do outro. É assim que o diabo faz. Não precisa nem tirar. Deixa ele achar que ele está mesmo servindo a Deus. Nós sabemos quem está no primeiro lugar no nosso coração. E na maioria das vezes, quem está em primeiro lugar no nosso coração é a nossa vida, é o nosso trabalho, é a paixão que nós temos, que não é por Jesus, não. É não. Sabia disso? Infelizmente, mas é assim que muitas pessoas estão vivendo. Muitos de nós. E que Deus tenha misericórdia de nós e mude a nossa história.
Que o Espírito Santo nos ajude e nos arranque desse modo, desse tipo, desse estilo de vida. Que realmente a gente possa se derramar no Senhor. Que a gente possa bater na porta, como Jesus falou, até ela se abrir. Que a gente possa buscar, como Jesus falou, até encontrar. E quando encontrar, não largar mais dele. Não abrir mão mais dele. Por nada, nem por ninguém. Amém? Então não deixe o diabo tirar Jesus, Deus, do seu coração. Satanás tentou roubar o primeiro lugar lá no céu. Satanás gosta do primeiro lugar, sabe por quê? Porque o primeiro lugar Deus já estabeleceu, é dele. Amém. Lúcifer pensou: subirei acima e serei maior que Deus. Ele era um anjo de luz. Quando ele arquitetou esse plano, o que Deus fez com Satanás? Lançou ele abaixo, ele e uma terça parte dos anjos, que são os demônios, que hoje atormentam as pessoas. Por isso que Deus precisa estar em primeiro lugar em nós, senão nós vamos atormentar a vida das pessoas. Que Deus tenha misericórdia. Que Deus perdoe os nossos pecados e restitua a nossa vida de adoração a Ele. Amém? Que Deus faça isso em nossas vidas. Deus só tem um lugar, irmãos, na nossa vida, e é o primeiro. Diz para a pessoa que está ao seu lado: o lugar de Deus é o primeiro. Não tem outro lugar. Como é que eu faço para saber se o primeiro lugar na minha vida é de Deus? Quem gostaria de descobrir isso nessa noite? Abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 22. Gênesis 22, a partir do verso 1, vamos ler do 1 ao 5, depois 22, do 15 ao 18. Será que se eu for para a igreja todo domingo, Deus é o primeiro na minha vida? Só ir para a igreja, não. Será que se eu ler a Bíblia, pelo menos um versículo por dia, Deus vai ser o primeiro na minha vida? Só, se fizer só isso, não. E se eu jejuar, fizer pelo menos um jejum, será que Deus vai ser o primeiro lugar na minha vida? Também não. Isso não garante. Isso tudo são disciplinas espirituais. Diga, disciplinas espirituais. Que faz muito bem para a nossa vida. Que nos ajuda muito, né? Entregar o coração para Deus, servir a Deus, ouvir a voz de Deus, mas não é tudo. Acompanhe comigo, está escrito assim: passado algum tempo, Deus pôs à prova, diga, Deus provou Abraão. Deus pôs à prova Abraão, dizendo-lhe: Abraão. Ele respondeu: eis-me aqui. Então disse Deus: tome o seu filho, seu único filho Isaque, a quem você ama. Sabe a maneira de Deus provar o nosso coração? Pedindo algo que você ama, pedindo algo que eu amo. Essa é a maneira de Deus nos provar. Abraão fala: Senhor, me dá o teu filho, o seu único filho, a quem você ama. Continuando, ele respondeu: eis-me aqui. Então disse Deus: tome o seu filho, seu único filho Isaque, a quem você ama, e vá para a região de Moriá, sacrifique-o ali. Diga, sacrifique-o como holocausto, num dos montes que lhe indicarei. Na manhã seguinte, Abraão levantou-se, preparou o jumento, levou consigo 2 dos seus servos e Isaque, o seu filho. Depois de cortar a lenha para o holocausto, partiu em direção ao lugar que Deus lhe havia indicado. No terceiro dia de viagem, Abraão olhou e viu o lugar ao longe. Disse ele aos seus servos: fiquem aqui com o jumento, enquanto eu e o rapaz vamos até lá. E depois de adorar, voltaremos.
Amém? O que Deus pediu de Abraão? Diga, o mais precioso. Por que Deus faz isso, irmãos? Porque Ele continua fazendo. Por que Deus pediu de Abraão Isaque? O filho da promessa, o filho que ele tanto pediu a Deus, o filho que ele tanto amava. Sabe por que Deus pediu de Abraão Isaque? Porque Deus quer o primeiro lugar no coração dos seus filhos. O primeiro lugar é dele. Quem aqui ama os seus filhos? Levanta a mão. Amamos nossos filhos. É ou não é verdade? Meu Deus, um filho nosso doente, a gente fica triste. Acontece alguma coisa com o nosso filho, a gente fica triste. O nosso filho está triste, a gente fica triste. É ou não é? Meu Deus, nosso filho é muito valioso para nós. Sim ou não? Sim. A gente daria vida pelo filho. E por que Deus pede o filho? Você já parou para pensar? Por que Deus pede o filho? Porque Deus pede aquilo que tem valor. Deus não está nem aí para o que não tem valor. O nosso estilo de vida. Chegou a hora da oferta. Tem R$2 aqui amassado. Deixa eu ter uma moeda aqui no fundo do meu bolso. Verdade. Olha, eu não posso fazer isso porque eu estou cansado. Olha, porque não dá para mim. Não, cuidar de vidas, pregar o evangelho, visitar, fazer isso. Meu Deus, mal eu estou aqui. Deus pede aquilo que tem valor. O seu tempo tem valor. Dê ele para Deus. Deus gosta de sacrifícios. Sacrifícios chamam a atenção de Deus. A Bíblia é cheio de sacrifícios. Cheio. Salomão, diz a Bíblia, sacrificou 1000 bois ao Senhor. Diga, 1000 bois. 1000 bois. Imagina o preço de um boi. Aí Deus chega para Abraão: Abraão, eu quero saber se eu tenho o primeiro lugar no teu coração mesmo. Eu quero saber se tu busca o meu reino em primeiro lugar mesmo. Eu quero provar, Abraão, o teu coração. Então faça o seguinte: não tem o teu filho que eu lhe dei? Pega ele. Isso, Isaque, Isaque mesmo. Não é Ismael não, você não ama Ismael. Você ama Isaque. Está entendendo? Você não, eu vou sacrificar Isaque. Tu não ama Isaque, Abraão. Ismael, tu ama Isaque. Me traz o que tu ama. Aí eu vou ver aonde está o teu coração. Porque aonde estiver o teu coração, ali estará o seu tesouro. Imagina o seu tesouro for Jesus. For a presença de Deus. Estar com Deus, amar a Deus, buscar a Deus, servir a Deus. O dia que Deus tiver o primeiro lugar na nossa vida, irmãos, não tem limites para nós. A gente vai flutuar, não vai nem andar. Vai voar. Verdade. Nas asas do Espírito. Então, como é que eu sei se o primeiro lugar de Deus é de Deus no meu coração ou não? Irmãos, se quando Ele pede algo que para nós tem valor e a gente entrega. Porque, na verdade, a gente não entrega. A maioria de nós. Isso é uma prova que o primeiro lugar não é dele. Eu não estou dizendo que Deus vai viver pedindo algo precioso da gente. Agora, que Ele vai provar todos nós, isso vai. Todos nós seremos provados. Como? Deus vai pedir algo precioso. E esse algo precioso, o que pode ser? Pode ser coisas muito simples. Sabia? Pode ser coisas que a gente nem imagina. Abre mão dessa pessoa. É essa daí mesmo. Que você ama. Não estou falando isso para casados, amém? Olha, Deus me pediu para Eu não estou falando isso para casar. Deus não faz isso, amém?
Se você casou, Deus aprovou e já está aprovado. Não dá para você sacrificar aí, tá? Eu acho que eu já ouvi o Espírito Santo, é ela. É ele que Deus quer que entenda direito, amém? Então, Deus pede coisas assim. E se você... Por que Deus prova o nosso coração? Para ver se a gente confia nele. Sabia? Deus falou isso aqui. Aí você, não, Deus, isso não. Não. Você não confia nele. É difícil? É. Quando Deus prova alguém, é fácil? Não. Foi fácil para Abraão? Claro que não. É óbvio que não. Mas preste atenção no final do verso 5. Disse ele aos seus servos, fiquem aqui com o jumento, enquanto eu e o rapaz, quem era? Isaque. Vamos lá, até lá. Depois de adorar, voltaremos no plural. Por que voltaremos se eu vou matar o menino? Abraão só estava provando que o primeiro lugar era de Deus. Quando Deus falou, Abraão não questionou. Eu entrego. Vamos subir agora. Vamos adorar a Deus. Por quê? Porque uma forma de adorar a Deus é sacrificando. Por isso Provérbios 3, verso 9 diz, adore ao Senhor, oferecendo o quê? A terra produz de melhor. Porque Deus não gosta de resto. Deus não gosta do que você não gosta. Não serve para mim, não serve para Deus. Entendeu? Não serve. Adore o Senhor oferecendo o que a terra produz de melhor. É o melhor. Qual foi a oferta de Caim? O que não prestava. E a Bíblia fala o quê? Deus não recebeu a oferta de Caim. E de Abel? Recebeu. Hebreus vai dizer que até hoje a oferta de Abel fala. Porque entregou o melhor. Entrega a tua vida. Entrega o teu coração. Entrega a tua casa, o teu tempo, os teus talentos. Por que você não está entregando os teus talentos? Está achando que o chamado de Deus é vir para a igreja, sentar, ouvir e ir embora? Não, não é isso. A gente entrega o nosso talento para o nosso patrão? Sim ou não? Sim. Entrega o talento para o patrão. Trabalha o dia inteiro. E glória a Deus porque você trabalha. Tem que trabalhar, e tem que trabalhar bem trabalhado. O cristão que dá mau testemunho no seu trabalho, que enrola, ele está manchando o nome de Jesus. Sabia? E detalhe, tem pessoa que não gosta de contratar crente, porque é preguiçoso e falta muito. Verdade. Eu ouvi isso de vários empresários já. Vários. Claro que eu sempre tenho algo para dizer. Olha, você não pode generalizar. Né? Porque tem preguiçoso também que não é crente. Verdade? Sabe o que a Bíblia diz? Que nós devemos honrar o nosso Senhor, e está falando de trabalho, de patrão, dedicando a melhor mão de obra, o melhor serviço, o melhor trabalho. Por quê? Porque dessa forma nós vamos glorificar a Deus. É o melhor trabalho. Crente não pode chegar atrasado, crente não pode viver faltando, dando desculpa, dormindo no trabalho, não pode fazer isso. Isso é feio, irmãos. E sabe o que vai acontecer? Ele vai pensar assim, crente é cruel. Não vou contratar mais não. Vai fazer até o sinal. Versículo 15 de Gênesis 22, para a gente finalizar. Gênesis 22, 15 diz assim, pela segunda vez, o anjo do Senhor chamou do céu a Abraão e disse, juro por mim mesmo, declara o Senhor, que por ter feito o que fez, não negando o seu filho, o seu único filho, esteja certo, que te abençoarei e farei os seus descendentes tão numerosos como as estrelas do céu e como a areia da praia do mar. Sua descendência conquistará as cidades que
lhe forem, que lhe forem, dos que lhe forem inimigos, agora funcionou. E por meio dela, todos os povos da terra serão abençoados, porque você me obedeceu. Como que Deus é o primeiro na nossa vida e nós não obedecemos a Ele? Nós sabemos, aprendemos na palavra, é ilícito fazer isso, e eu faço. Não faça isso, e eu faço. Assistir isso é pecado, eu assisto. Fazer isso é pecado, eu faço. Não dar o dízimo a Deus é errado, eu não dou. Ofertar a Deus é correto, eu não oferto. Levar a palavra de Deus é o que o coração de Deus clama, eu não levo. Falar de Jesus para as pessoas, eu não faço. Orar pelas pessoas, eu não oro. Obedecer a Deus, eu não obedeço. Buscar a Deus, buscar intimidade com Deus, se relacionar com o Espírito Santo, eu não faço. Como é que Deus vai estar em primeiro lugar na minha vida? O que Deus quer fazer? É um milagre na nossa vida. Deus é bom. Deus é bom. Sabe qual é o problema? A nossa pequena fé. Nós nos contentamos. Senhor, abençoa o meu dia, amém. Como é que Deus vai falar com você? Como é que Deus vai falar comigo? O primeiro lugar é dele. O primeiro momento do dia é dele. O primeiro daquilo que nós ganhamos é dele. E ponto. Será que Deus é ruim? Quer te oprimir, quer te roubar, quer tirar as coisas de você? Porque olha o que ele disse para Abraão: porque você me obedeceu, os seus inimigos não vão poder contra você. Você vai conquistar as terras dos seus inimigos. A sua descendência será poderosa na terra. A mesma promessa que está em Salmo, capítulo 112, dizendo que os nossos filhos serão poderosos. Por quê? Porque nós vamos obedecer a Deus. Porque nós vamos obedecer a Deus. Agora, se eu me contentar em ser um crentezinho, de uma fezinha, de uma oraçãozinha, de um cultozinho, como é que eu vou ser poderoso nessa terra? Meu Deus, tanta gente sendo usada por Deus. Deus está usando um monte de velhinhos. É ou não é? Com todo respeito. Pelo contrário, é vergonhoso para nós ver Deus usando os senhores, as senhoras, e nós jovens, cheios da força, porque Jesus falou: jovens, vocês são fortes. E aonde é que nós estamos usando a nossa força? Na academia? Não tem problema nenhum malhar. A Bíblia diz que não tem problema. Sim ou não? Não tem problema. Em Coríntios diz isso. Ela só faz uma comparação. Que a piedade é mais proveitosa do que o corpo que a gente está cuidando. Tem que cuidar do corpo, sim. Tem que vigiar, sim. Tem que se importar com a saúde, sim. Não há nenhum problema, nenhum. Pelo contrário, é uma oportunidade. É um lugar que Deus está te dando. Ó, levantando aqui o peso. Como é que é? Fala, meu querido. Tá forte, hein? Vai fazer quarta-feira. Quinta-feira eu tenho um lugar para te convidar. Você entendeu? Está aqui a pastora, irmãos. Sempre que ela entrava na academia, ela trazia convidadas da academia para o culto. Todo salão que ela ia fazer o cabelo, ela trazia a dona do salão ou a mulher do salão, estava aqui no culto. Quando eu vi uma loira, eu falei: já sei, a mulher lá do salão.
Sério, porque são portas que o próprio Deus abre. Você está entendendo? Para quê? Para que Jesus entre naquele lugar através de quem? Diga, de mim, de nós. Amém? Você está numa empresa, você está numa faculdade, você está dentro de uma casa. Jesus está ali com você. E você só vai compartilhar. Não é pesado, é leve. Não é difícil, é fácil. Quando Ele tomar o primeiro lugar na nossa vida, tudo, irmãos, vai fluir, vai ser feliz, vai ser alegre. Tudo. Ah, pastor, meu marido não é convertido. Graças a Deus, que vai ser a primeira alma que você vai ganhar para Jesus. Graças a Deus. Que bênção. Nós que temos nossos filhos, nós precisamos, irmãos, servir a Deus de verdade, para que eles vejam em nós, porque se eles não verem em nós, eles não vão querer Jesus. Se eles não verem em nós, que realmente Jesus está no primeiro lugar, eles vão dizer assim: eu não quero Jesus do culto de domingo da mamãe, nem do papai, porque eles não vão ver. Quando Jesus não está no primeiro lugar, não tem como. A gente só maqueia. E isso é muito perigoso. Se tem uma frase que ficou no meu coração: você não precisa fazer, você tem que ser. Foi mais ou menos isso. Falei, tá aí, é para mim essa palavra. Se eu não for, eu não vou conseguir. Eu preciso ser. Porque quando nós somos, o resto vai acontecer. O Espírito Santo vai operar, porque nós somos. Nós somos dele. Nosso coração é dele. O primeiro lugar é dele. Então quem vai fazer? Ele. Por isso que a gente faz, e não tem resultado. O que está acontecendo? Onde é que está o erro? Será que eu não sei fazer? Não. É que nós precisamos ser. Se você for, as pessoas vão querer estar com você. Elas vão ver alegria em você. Quando você abrir a boca, vai ser tão verdade aquilo, que não precisa nem forçar. Uma frase de alguém que é de fato, ela entra dentro do coração da pessoa. Uma frase. Então o que nós precisamos? Entregar para Ele. Em primeiro lugar, ser sincero com Ele, falar a verdade para Ele, dizer: Jesus, eu estou tão vazio, eu sou um crente tão frio, Senhor, eu estou tão distante, Senhor, por favor me traz para perto, não me deixa, obrigado, não me deixa perder a oportunidade de ser um servo do Senhor, cheio do Teu Espírito. Eu não quero, Senhor, brilhar, eu não quero aparecer, eu não quero, Deus, mostrar. A gente tem que querer ser. Porque se nós formos, irmãos, como Abraão foi, como Davi foi, como Samuel foi, viver no modo automático é viver sem Deus. É viver longe de Deus. E quando nós estamos no controle da nossa vida, então Deus não está na nossa vida. É ou não é? Quando a gente que faz do nosso jeito, quando a gente que decide, quando a gente que faz, quando a gente que toma as decisões, não é Deus. Não é o Espírito Santo, somos nós. Como dizem, por nossa conta e risco. Porque quando Deus está no controle, aí é pela conta dele. Amém? Deus falou para Abraão: traz o teu filho, Abraão, sacrifica. O que Abraão fez? Foi muito inteligente. Então pronto, é agora. Eu vou obedecer. Está aqui, Senhor. Ele disse para os seus servos: eu vou subir.
vou adorar a Deus e voltaremos. Por quê? Porque Abraão sabia que era por conta de Deus que ele ia obedecer. E quem obedece a Deus nunca perde. Abraão tinha convicção, nós vamos adorar e voltaremos, no plural, eu e Isaac. Por quê? Porque quem diz para Deus, Deus, vou te dar o que eu tenho de mais precioso, não vai perder com Deus. Não vai perder. É o que nós precisamos. A gente é tão apegado às coisas. A gente é tão apegado, irmãos. Essa é a dificuldade nossa. Deus quer operar, Deus quer fazer um milagre, Deus quer trazer alegria, Deus quer libertar, Deus quer sarar, Deus quer curar. Mas a gente não consegue se desprender. É uma paixão, é um dinheiro, é um bem, é uma coisa, é um programa, é uma amizade, é alguma coisa. A gente não consegue. Tem mais um versículo, eu não sei se eu passei, 1 Samuel, passei mais algum versículo? Coloca para nós, por favor, é o último. Eu quero orar com os irmãos, para que o Senhor faça alguma coisa na nossa vida. Para que a gente de fato seja o seu povo. Para que a gente realmente ande na sua presença. Para que a nossa vida melhore. Fique mais leve, sabe, para que o Espírito Santo realmente more em nós, para que a alegria dele esteja estampada na nossa vida. E ela lhe disse, meu Senhor, juro por tua vida, que eu sou a mulher que esteve aqui ao teu lado, orando ao Senhor. Era este menino que eu pedia, e o Senhor concedeu-me o pedido. Por isso, agora eu dedico ao Senhor, por toda a sua vida, será dedicado ao Senhor. E ali adorou o Senhor. Quem é essa mulher? Ana. O sonho dela era ter um filho, um menino, igual a Abraão. E veja na Bíblia que tudo de mais precioso era para voltar para Deus. Entende? Uma prova de que Deus, Ele não quer a gente apegado a nada e nem a ninguém. Nada e nem a ninguém. Nem ao cônjuge. Você entende? Ai, meu marido é meu Deus. Não. Ai, o meu filho. Tem gente que adora o filho. Adora. Qualquer coisa, meu Deus, a pessoa morre. Nós amamos nossos filhos. Eles são herança do Senhor para a nossa vida. Mas eles não são impedimento para nós. Amém? Se tiver que sacrificá-los, nós vamos sacrificá-los. Claro que não é matar, amém? Isso era só lá atrás. Sacrificar como? De várias maneiras. Nós devemos fazer, porque o primeiro lugar é de Deus. A Bíblia vai dizer que todos os povos da terra foram abençoados a partir de Abraão. Ana entregou Samuel, nasceu o menino, Eucano, seu esposo, subiu para adorar a Deus. Ela falou, olha, eu não vou agora. Quando desmamar o menino, eu vou cumprir o meu voto que eu fiz ao Senhor. Quando a gente entrega a vida ao Senhor, a gente faz um voto com Ele, de servi-lo, de ser fiel, de adorar, é ou não é? É ou não é? Quando a gente volta do encontro, poxa, eu vou ganhar almas, eu vou ganhar minha família, eu vou orar todo dia, eu vou ler Bíblia, eu vou servir, não vai ter tempo ruim para mim. A gente faz um voto com Deus. Quando o menino desmamou, Ana subiu. Eu vou entregar a minha oferta ao Senhor. E Ana entregou Samuel lá para o profeta. Eli, não é isso? Ele vai ficar aqui, porque eu prometi a Deus que ia dar. Você imagina uma mãe pegar o seu bebê que acabou de mamar? Quem já teve bebê aqui, mulher, claro, mulher, né? Homem não teve bebê.
trabalhando. Trabalhava, ficou de licença maternidade, é esse o nome? E aí, com quantos meses voltou? 6 ou 3? 4? Nem 6 nem 3. 4 meses, né? Aí o primeiro dia de trabalho. Tchau, filho. Tchau. Ia chorando, né? Só para ir trabalhar. Imagina pegar o bebê e falar, tá aqui, profeta. Vai servir a casa do Senhor. Tchau, Samuel. Mamãe te ama. Fidelidade. O primeiro lugar é de Deus, não é do menino. Deu para entender? Se desprendeu, entregou. Por que Deus faz isso? Porque Ele quer ser Senhor na nossa vida. Ele quer ter o primeiro lugar, porque se Ele tiver, você vai ser uma arma de Deus nessa terra. Feche seus olhos por um instante. E comece a orar ao Senhor. Perguntar do Espírito Santo, Espírito Santo, o que está nos atrapalhando, Senhor? Espírito Santo, por favor, fala conosco. Nos mostra o que tem nos atrapalhado, o que tem impedido a nossa vida, a nossa caminhada, o nosso relacionamento com o Senhor. Pai, nós entregamos a nossa vida ao Senhor, mas parece, Senhor, que o nosso coração não é teu. Muitas vezes, Jesus, nós não temos alegria, não temos entusiasmo, parece que nos falta paixão, meu Deus, pelo Senhor. Muitas vezes parece que nós gostamos mais de ganhar dinheiro, de estar com pessoas, do que na Tua presença, Senhor. Nós sabemos, meu Deus, se o Teu lugar, no nosso coração, for o primeiro, nós seremos pessoas poderosamente abençoadas. A nossa família será poderosamente abençoada. Não vai nos faltar nada, Senhor. Não vai nos faltar nada. Seremos pessoas felizes, cheias da presença do Teu Espírito. Eu te peço nessa hora, fala conosco. O que está atrapalhando, o que está roubando o Teu lugar na nossa vida, Senhor? Nos revela, Espírito Santo. Nós te pedimos. Fala conosco. Se não for agora.